Sabe aquela pressão, no trabalho, na vida, que parece que vai te esmagar? O que faz uma pessoa não ceder, sabe? Não abrir mão daquilo que acredita? Hoje, a gente vai mergulhar numa análise de um texto clássico que fala exatamente disso. É a história de Daniel, um cativo na Babilônia. E o nosso objetivo aqui é entender os elementos de uma convicção que parece, assim, inabalável num ambiente totalmente hostil. E é bom a gente começar pelo cenário, né? Daniel não era um prisioneiro qualquer. Ele tinha subido na vida, alcançado uma posição de muito poder no império. E é justamente esse sucesso que, claro, acende a inveja dos rivais dele. E eles começam a procurar alguma brecha, né? Alguma falha para poder derrubá-lo. Exato. E o ponto é que eles não encontram nada. Nada. Nenhuma corrupção, negligência, nada. Nada. O texto é muito claro quanto a isso. A única, digamos, vulnerabilidade dele era a sua devoção. Ou seja, a integridade dele era tão sólida que a única forma de atacá-lo era atacar a própria fé. Perfeito, a armadilha tinha que ser criada especificamente para isso. Daí surge o decreto. O famoso decreto que proibia qualquer oração a outro deus ou homem que não fosse o rei. Isso, por 30 dias. E pode parecer um capricho do rei, mas tinha um contexto político bem forte. Tinha, qual era? Esse tipo de decreto que difificava o rei temporariamente era uma ferramenta política. Servia para testar a lealdade num império com muitos povos diferentes. Era tipo um teste de submissão disfarçado de religião. Entendi. Ou você se curva ao poder do Estado, ou você é um traidor. A armadilha está montada. Exatamente. E aqui a história fica muito interessante. A reação de Daniel. Ele poderia ter orado escondido, né? Ninguém precisava saber. Seria o mais lógico para se proteger. Mas ele faz o oposto. Ele vai para casa, abre a janela do quarto como sempre fazia e ora. Ele fez questão de ser visto. Isso não é quase uma provocação? É a pergunta central, eu acho. A narrativa sugere que não foi um desafio ao rei, a quem ele respeitava. Foi uma demonstração de que a lealdade final dele não era com o Estado. A janela aberta era um símbolo, sabe? Minha dependência é de Deus, e isso eu não escondo. Uma afirmação de identidade, então. Uma afirmação de identidade, não de rebelião. E essa afirmação o leva direto para a Cova dos Leões. Mas a reação do rei a isso me chama a atenção. Ele não comemora. Pelo contrário, a narrativa descreve o rei como angustiado, passando a noite em jejum. Ele tenta achar uma brecha na própria lei que assinou para salvar o Daniel. Nossa, então a convicção do Daniel já estava, de certa forma, desarmando o rei. A idade dele já tinha causado um impacto enorme no poder. E essa tensão toda explode na manhã seguinte. O rei corre para a cova e a pergunta dele não é de um tirano. Não, é quase um apelo, né? Ele grita: Daniel, o seu Deus a quem você serve pôde te livrar dos leões? E a resposta vem lá da escuridão. O meu Deus enviou seu anjo e ele fechou a boca dos leões. É de arrepiar. É impressionante. E o texto faz questão de dizer o porquê. Ele saiu ileso, porque confiou no seu Deus. A proteção foi uma consequência direta da confiança dele. O que leva a uma virada total. O rei, que antes queria ser adorado, agora faz um novo decreto. Um decreto para que todos respeitem o Deus de Daniel, o Deus vivo. Pois é, o rei testemunhou um tipo de poder que operava fora de todas as regras dele, de força, de política. Aquilo quebrou a visão de mundo que ele tinha. Então, se a gente fosse resumir as mensagens principais que essa análise traz, quais seriam? Eu diria que são 3 basicamente. Primeiro, que a fidelidade é um princípio maior, vale mais que a aprovação dos homens. Certo. Segundo, que é sob pressão que a verdadeira convicção de alguém se revela. E por fim, que o testemunho silencioso de uma integridade pode ser uma força transformadora muito poderosa. Muito mais que um decreto, né? Exato. E isso me deixa com um último pensamento, para a gente refletir. A história foca muito na fé do Daniel, que é constante do início ao fim, mas talvez o personagem que mais muda seja o rei. Ele vai da autoridade absoluta para a humildade. E fica a reflexão: o que é preciso para que o poder conheça uma força que não pode controlar? A história sugere que não é pela guerra ou pela força, mas pelo testemunho silencioso da convicção de uma única pessoa.